Olá, eu me chamo Natália Wolfsburger Martins e sou graduanda do curso de História na Universidade Federal de Santa Catarina e sou bolsista de iniciação científica pelo PIBIC, com o projeto Ensino de História e Pensamento Decolonial, o Estado da Arte, vinculado ao projeto de pesquisa Ensino de História, Diálogos Possíveis entre Educação Histórica, Didática da História e Pensamento Decolonial, orientado pela professora doutora Adriana Angelita da Conceição. Esse projeto de pesquisa ganha motivação na percepção de que, ao investigar como se constrói a consciência histórica a partir da educação histórica, se percebe a grande valorização da matriz de conhecimento eurocentrada, muitas vezes excluindo e inviabilizando outras formas de produção de conhecimento e de experiências do espaço e do tempo. Diante disso, o pensamento decolonial surge para problematizar essas dimensões da colonialidade, onde refletir isso no campo do ensino de história implica uma intervenção política pedagógica, que colabora para enfrentar e transformar estruturas que têm como único horizonte de suas práticas e relações sociais a lógica epistêmica ocidental, a racialização do mundo e a manutenção da colonialidade. Desse modo, o objetivo central desse projeto é investigar como o pensamento decolonial é percebido e trabalhado no campo do ensino de história, através da produção acadêmica nacional. Para isso, e tendo em vista que esse projeto é a continuação de algo já iniciado pelo bolsista anterior, mas que não foi concluído, foi realizada a continuação de uma sistematização de dados, na busca, dentro dos periódicos acadêmicos, por material capaz de compor o estado da arte, ou seja, a relação entre o pensamento decolonial e o campo investigativo do ensino de história. Tal sistematização se iniciou por meio dos periódicos acadêmicos Revista História Hoje e Revista História e Ensino de Londrina, e também dos anais do evento Encontro Nacional Perspectivas no Ensino de História. Esse levantamento resultou em um grande número de artigos, que posteriormente foram filtrados para melhor se adequar à pesquisa. Após finalizar essa etapa, foi realizada uma seleção definitiva de dissertações a partir dos levantamentos previamente concluídos pelo bolsista anterior, através das plataformas EduCaps e Profhistória. Com essa nova seleção, foi possível fechar uma amostragem com 47 dissertações, que também foram encontrados no EduCaps, utilizando marcadores relacionados ao pensamento decolonial. A partir de uma análise de método quantitativo, a metodologia se deu a partir da utilização de palavras de busca para selecionar em meio às edições das revistas e publicações dos anais os textos que se relacionassem de algum modo com as noções de decolonialidade ou com o campo investigativo de história. Já para a construção da amostragem feita a partir do levantamento de dissertações que já se encaixavam no tema, foram selecionadas aquelas que tivessem entre suas palavras-chave uma palavra relacionada exclusivamente com o pensamento decolonial. Após a definição da amostragem ser concluída, o detalhamento se mostrou necessário para colocar em perspectiva as instituições envolvidas, a relação de gênero na autoria das dissertações selecionadas, o ano de defesa e a orientação das dissertações. Tal detalhamento permite observar quais regiões essa temática se mostra mais recorrente, em quais períodos essa temática se mostrou mais relevante para a academia, fazer uma comparação de gênero na autoria das dissertações e observar se a orientação se repetir em mais de uma dissertação. Em paralelo a isso, vem sendo realizada uma análise qualitativa também, por meio de leituras teóricas que conceituam e problematizam o pensamento decolonial na área da educação. O referencial teórico conta com autores como a Catherine Walsh, a Vera Candu, o Aníbal Quirrano, o Newton Pereira, Elison Paim, Linda Schmidt e também a leitura da revista La Pátria Grande, que apresenta experiências inovadoras no campo da educação, algumas delas decoloniais. Também foi feita a leitura das próprias dissertações, tendo em vista que recentemente a pesquisa procura investigar à parte a questão de gênero relacionada ao pensamento decolonial
e o ensino de história. Então, os resultados quantitativos indicam os seguintes valores: 67 artigos do periódico acadêmico Revista História Hoje, AMPU. Desses foram filtrados 26 artigos, pois dos 67 artigos iniciais, eles indicam a questão do pensamento decolonial e também do ensino de história. E assim foram retirados aqueles que só falavam do ensino de história e deixando os que focam no pensamento decolonial. Também foram levantados 78 artigos do periódico História e Ensino de Londrina, dos quais foram filtrados 11 artigos, utilizando o mesmo método de retirar os que só falavam do ensino de história e não mencionavam o pensamento decolonial. Também foram levantados 169 textos presentes nos anais do Evento Nacional Perspectivas no Ensino de História. Esse levantamento, em geral, teve um objetivo de investigar se esses artigos publicados têm um vínculo com as dissertações do Prof. História, com foco no pensamento decolonial. E também foi feita a conclusão da amostragem definitiva com 47 dissertações do Prof. História, selecionadas a partir do marcador decolonial. Em geral, os resultados coletados nessa pesquisa formam uma base de dados que poderão ser explorados e aprofundados posteriormente, pois apresentam um vasto material selecionado e organizado que evidencia muitas informações sobre a produção científica e o ensino de história relacionado com a decolonialidade. Então, essa foi uma breve apresentação do desenvolvimento da minha pesquisa de iniciação científica, orientada pela professora doutora Adriana Angelita. Obrigada pela sua atenção e um agradecimento ao 21º Encontro de História da AMPU Rio. Até mais.